Aqui no estúdio eu continuo conversando sobre esse tema, agora com o professor de Direito Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Brandão. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença aqui. A gente estava aqui acompanhando o que a Cristiana estava dizendo. Então eu queria deixar bem claro para o assinante da Globo News essa diferença entre plebiscito e referendo. Tá. O plebiscito ele é convocado com anterioridade em relação à medida legal ou administrativa que vai ser tomada. Então, o povo é consultado antes da lei ou do ato administrativo ser praticado. O povo opina sobre alguma coisa. Exatamente. São formuladas perguntas. Podem ser quantas perguntas? Isso é definido pelo Congresso Nacional, que é quem convoca o plebiscito, né, a competência. Mas não tem um número determinado? Não tem um número determinado, né? Então, cabe ao Congresso Nacional, no momento em que decide pela realização do plebiscito, ele faz isso por um decreto legislativo, e nessa ocasião formula as perguntas. E o plebiscito é feito na prática pelo TSE. E o referendo? O referendo ele é feito a posteriori, ou seja, primeiro o Congresso Nacional aprova a lei ordinária ou projeto de emenda constitucional e depois esse texto aprovado é submetido ao povo, que irá aprová-lo ou não. O referendo é um sim ou não? Isso. Como foi naquele momento de dizer não ou sim ao desarmamento no Brasil? Aquele foi um plebiscito, na verdade. Havia uma discussão sobre, eu não me lembro exatamente agora se foi plebiscito ou referendo, mas foi uma consulta direta. Mas foi um sim ou não? Foi um sim ou não, foi uma pergunta objetiva se o povo gostaria de aprovar o desarmamento. A resposta foi não, né? E assim, é o que a gente está conversando naquela época, antes. eu lembro que muitos críticos questionaram a forma como a pergunta foi colocada. Né? Porque a pergunta, ela muitas vezes, se ela não estiver muito clara, ela confunde o eleitor, o cidadão que vai ter que responder. Exatamente. A formulação da pergunta é uma das questões mais importantes em relação ao plebiscito. E ao referendo, aos dois? Sim, na verdade o referendo, a pergunta não é tão importante porque o ato já foi feito, então nem se formulam perguntas. A pergunta é sim ou não. A pergunta é sim ou não. Você concorda ou não concorda? Se concorda ou não concorda. No plebiscito é que as perguntas são de enorme importância, porque é evidente que a forma como você delineia a pergunta pode condicionar a resposta. Então, uma clareza e uma transparência já na formulação das perguntas é fundamental para que o debate travado na sociedade também seja o mais transparente possível. Rodrigo, e a gente está vendo aí que existem uma série de questões a serem colocadas na reforma política, né? Eu te pergunto, pela sua experiência, dá tempo de montar, preparar um plebiscito dessa complexidade? O tempo é curto, né? Sobretudo havendo alteração no processo eleitoral, uma regra na Constituição, que é o princípio da anualidade eleitoral, que as regras sobre o processo eleitoral devem ter um ano de antecedência em relação à eleição. Então, o tempo é muito curto, né? Isso tem que ser aprovado até outubro. Isso tem que ser aprovado até outubro, era isso que eu ia dizer. Exatamente. Então, o tempo é muito curto, mas já tempo hábil. Mas certamente vai ter que se correr, né, e não perder tempo nas medidas que são necessárias para viabilizar ou o plebiscito ou o referendo. Pelo que parece, a presidente vem optando pelo plebiscito, né? Porque ele seria, como você disse, essa consulta prévia à nação. E é isso que a voz das ruas está pedindo, quer dizer, uma participação na mudança do Brasil. Exato. É diferente, porque como a leitura que a presidente tem feito, segundo o comentário da Cristiana Lobo, seria ruim, geraria instabilidade o povo não aprovar uma proposta de reforma política aprovada pelo Congresso. E eu acho que, enfim, todos os políticos estão muito preocupados em gerar ainda mais instabilidade nesse momento. E não gerar, né? Exato, esse momento é muito importante em termos em termos cívicos mesmo. É um momento com poucos precedentes na história brasileira. Mas, de qualquer forma, há um perigo de instabilidade e os governantes estão preocupados. Agora, a gente tem essa reforma política, enfim, engavetada ou rodando no Congresso há muitos anos, né?
Agora a gente teria aí um mês aproximadamente para selecionar alguns pontos dessa reforma, como a Cristiana disse, alguns pontos fundamentais, como enfim, a utilização de verba pública ou privada para as campanhas eleitorais, né? O tipo do voto, tem uma série de questões que têm que ser definidas. E são muitos partidos que vão querer opinar nessas perguntas. Sem dúvida. O único consenso que existe é em relação à necessidade de uma reforma política, mas não em relação a que reforma política será essa. E óbvio que as controvérsias são muito profundas, porque é algo que vai impactar na eleição dos parlamentares que hoje estão no Congresso Nacional e que deliberarão sobre as regras das suas futuras eleições. Então, há elementos de alto interesse, evidente e natural, né? É óbvio que isso... Quem está lá não vai querer mexer nas regras do jogo. E ninguém quer que seja aprovada uma regra que possa lhe ser prejudicial, que é natural. Isso, óbvio, dificulta muito, porque alguém vai perder, né? Algumas questões vão ser modificadas. Por exemplo, mas há certas coisas que eu acho que claramente resulta da vontade desses movimentos sociais que são tão importantes. Por exemplo, questões ligadas à transparência e financiamento eleitoral. O fim de financiamento por pessoas jurídicas, por exemplo. Isso é uma demanda da OAB e de várias instituições importantes, que é algo que de fato é muito importante para dar transparência. O financiamento público, limites de gasto nas campanhas para que elas sejam barateadas. São medidas muito importantes para que o poder econômico influa menos no processo eleitoral e que a disputa seja mais igual. Então, eu acho que, como o tempo é curto e há uma demanda muito clara das ruas, né, pela transparência e lisura do processo eleitoral, se o Congresso caminhar nesse sentido, me parece que haverá apoio popular e será possível aprovar uma reforma política em pouco tempo. Agora, vamos aqui levantar uma questão. Nós estamos vendo o povo nas ruas, milhões de pessoas, né, ao longo das últimas semanas. Agora, na maioria das vezes, em grandes cidades, né, em capitais. O que eu lhe pergunto é o seguinte: na medida em que o Congresso, digamos que o Congresso decida pelo plebiscito e formule uma série de questões, vai ser necessária uma campanha para explicar à população do que é que está se tratando. Exato. Porque nós temos eleitores no interior da Amazônia e que não estão participando desse movimento, né? E no interior de vários estados, quer dizer, estou citando a Amazônia porque é um lugar mais longínquo, mas enfim, o eleitor brasileiro ele vai ter que ter acesso a uma informação para poder decidir nesse plebiscito. Exatamente. Na verdade, o plebiscito é muito parecido com uma eleição, né? Há chapas que se habilitam perante o TSE, há tempo de televisão e rádio para que essas campanhas sejam formuladas e assim o povo seja informado das possibilidades que ele tem. E essas ideias são defendidas pelas respectivas chapas. O mais importante é que a decisão do povo seja bem informada e que esse processo seja transparente. Então é fundamental que haja tempo hábil para que essa discussão amadureça na sociedade. O tema é muito complexo, muito controvertido e o tempo é muito curto. Então, é muito difícil que que haja tempo para que uma reforma política que seja substantiva, ou seja, que realmente reforme a forma como se faz política no Brasil, que eu acho que é essa demanda que ressoa dos movimentos populares. O movimento popular está pedindo mudança, né? Exato.